Boa noite. Esse é o Narrativas. O encontro de todas as quartas-feiras traz sempre um convidado muito especial para conversar com a Camila Aires, psicóloga e que nesse momento faz a condução desse projeto. E com o Marco Aurélio Alves, meu colega psicólogo também. E hoje nós estamos aqui com o Antônio, que é quiropraxista, para trazer então essa temática para a gente, compartilhar a experiência dele, profissional, e para a gente conhecer um pouquinho mais de quem é o Antônio também fora da quiropraxia. O Narrativas é uma produção do Instituto Brasileiro da Pessoa, que hoje tem aqui a sua diretora, Shirley Cortinaz, produzido pelo Psicult e com o apoio do Sidica, que tem aqui no Wagner, o seu representante de hoje. E hoje o Wagner trouxe a mãe junto com ele para assegurar de que ele vai direitinho para casa quando acabar o programa, né? E também teve mais gente que trouxe a mãe, né? O Antônio também trouxe a mãe. Olha só, o Instituto Brasileiro da Pessoa conquistou o apoio do Sicredi Pioneira, do Fundo Social Sicredi Pioneira, para esse projeto, que nos acompanha até metade de dezembro. Semana que vem, quem é que a gente vai ter? Nós teremos as crianças da Sonarte, né, aqui para trazer também o projeto que a Shirley, é a Shirley que conduz também? A Márcia. A Márcia conduz. O coral Márcia Endres vai ser o entrevistado da semana que vem. E na outra semana, Maurício Boniatti. O Maurício que fez teatro, dançou no CTG e atualmente é um empreendedor. E na semana seguinte nós vamos tentar uma convidada que está aqui presente hoje, vamos ver se ela aceita ser a convidada do final do dia 26 de novembro. Então vamos ver se ela aceita. Então a gente ainda não pode anunciar. E o Narrativas ele também tem um cunho social, então todas as nossas temáticas, aqui os nossos encontros também estão sendo gravados. Eles vão para o YouTube toda segunda-feira, para quem quiser acompanhar. E também vão ser passados para alguns órgãos aqui da cidade, como o CRAS, o CREAS, o CAPS, presídios, asilos, comunidades terapêuticas de Canela, Gramado, Osório e Nova Santa Rita. Nosso convidado de hoje é Antônio Adelar Bueira Jardim Júnior, quiropraxista com sólida trajetória clínica e acadêmica. Ele é graduado em quiropraxia pela Universidade Ferrari, em parceria com a Palmer College, não vou saber dizer o que é o outro nome, nos Estados Unidos. Ele possui também uma especialização em acupuntura e diversas formações complementares em técnicas avançadas de reabilitação, como factor, kinésio, tape e eletroterapia. Ao longo da carreira, ele participou de congressos nacionais e internacionais e apresentou trabalhos científicos premiados. E também atuou em projetos de extensão universitária e saúde comunitária, incluindo o SUS aqui de Canela. Com experiência como docente e coordenador de cursos técnicos e de especialização em massoterapia por mais de 10 anos, também vivenciou a atuação internacional como quiropraxista no Peru, retomando depois a sua clínica em Canela, onde segue atendendo como quiropraxista e acupunturista. Eu sou paciente dele. Por isso ele está aqui hoje, inclusive, né? Pelo ótimo trabalho que ele fez. Pelo excelente trabalho que ele fez. E reconhecido pela comunidade e premiações regionais como profissional mais lembrado na área, o Antônio tem como propósito contribuir para a saúde e a qualidade de vida através do cuidado integrado do sistema neuromúsculo-esquelético. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Passamos então o microfone para a tua saudação inicial. Boa noite, Camila. Boa noite, Marco. Boa noite a todos presentes, em especial meu pai e minha mãe que estão aqui junto acompanhando.
Queria agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui falando mais sobre quiropraxia, que ainda tem muitos mitos, muitas dúvidas, né? Fica meio obscuro assim, o que é quiropraxia, parece meio magia, meio mito. Então é bom a gente conversar mesmo, ter esse espaço para esclarecer bem o que é quiropraxia e quais são os efeitos que ela pode trazer. E a gente também gostaria que tu te apresentasse além da quiropraxia. Quem é o Antônio fora do trabalho? Os gostos e os hobbies e os interesses? Como tu também escolheu a quiropraxia? Como se deu a tua escolha da tua profissão? Bom, a escolha da profissão, eu tenho um problema genético nas costas, né? Tenho uma curvatura acentuada. E eu fiz vários tratamentos, todos os tratamentos possíveis aqui conhecidos com uma medicina tradicional. Usei coletes de ferro, usei várias coisas e nada resolveu o meu problema. E eu tinha muita dor na coluna, tomava injeção todo dia para dor. E eu fui no médico em Porto Alegre e ele me falou, olha, tem uns quiropraxistas que estão vindo dos Estados Unidos e estão ajudando muito meus pacientes. Tem gente que não tinha melhora e está melhorando. Consegui marcar uma hora depois de 6 meses, porque eles vinham só de 6 meses. Fiz meu primeiro ajuste e já não sentia dor mais nas minhas costas. Em 3 ajustes, 3 sessões, corrigi o meu problema que eu tinha há 6, 7 anos. Então eu me apaixonei pela quiropraxia, fazia psicologia na época, na Unicinos. Parei com a psicologia, entrei na primeira turma de quiropraxia do Brasil em 2000 e desde lá me formei em 2006 e desde então atendo com quiropraxia e acupuntura. O que eu gosto de fazer fora? Gosto muito de estudar, estou sempre estudando, não consigo parar, estou sempre buscando coisas novas. Inclusive agora estou na minha 2ª graduação de fisioterapia, quase terminando também. Estou com um estúdio de Pilates novo também, então estou sempre buscando coisas novas para acrescentar na profissão. Como fazem 19 anos, se eu parar no tempo, vai passando, né? Porque na saúde tudo é muito rápido, né? Tudo se atualiza muito rápido, então tem que estar nessa constante busca por aperfeiçoamento para trazer o melhor para os meus pacientes. Tu disse que não existiam profissionais ainda de quiro no Brasil, né? Quando tu precisou desse tratamento. Não existia. A Fevale montou em 98 uma turma de pós-graduação com médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Essa turma se formou e aí conseguiram criar o primeiro curso de quiropraxia do Brasil, que foi na Fevale. E os professores eram esses que se formaram na pós-graduação e professores que vinham dos Estados Unidos também. Como a faculdade tinha um apoio pedagógico da faculdade dos Estados Unidos, com professores, com material, então a gente tinha esse intercâmbio também, que foi bem importante. Vamos situar aqui para quem não conhece o assunto. Vamos começar lá do princípio. O que é quiropraxia? Bom, o nome quiropraxia quer dizer quiro, mão, praxia, prática. Então é a prática das mãos. O que o quiropraxista trabalha como principal objetivo? Remover qualquer interferência que tenha no sistema nervoso, que tenha no sistema muscular, ou devolver a mobilidade para a vértebra, para o osso, para a articulação que está presa no momento devido má postura, devido a traumas, devido a estresse, devido a má alimentação. Então o quiropraxista ele faz forças, ajustes específicos naquele osso que está um pouquinho fora da posição dele, que a gente chama de subluxado. Então a gente trabalha com a subluxação vertebral. A subluxação vertebral é isso, é quando uma vértebra ou uma articulação está um pouco fora da posição anatômica, fora da posição normal que ela teria que estar. E aí o quiropraxista faz essa pressão para que essa estrutura volte à sua função, devolva movimento, devolva amplitude e, consequentemente, diminua a dor e devolva funcionalidade para aquela articulação. E uma pergunta minha, pode ser bem leiga, tá? Mas então, qual é a diferença para as pessoas entenderem de fisioterapia para quiropraxia? A fisioterapia, ela trabalha mais com reabilitação, ela trabalha mais com a parte muscular.
Então, tonificação muscular, reabilitação de fraturas, trabalha mais com o sistema neurológico e muscular. E a quiropraxia trabalha mais com a parte óssea. Então, a quiropraxia acredita que se um osso, se uma articulação estiver fora da posição dela, ela vai causar um pinçamento, ela vai pressionar um nervo, e a comunicação do cérebro com essa parte do corpo onde o nervo está pressionado vai ser prejudicada, vai ser diminuída. Então vai começar a dor, vai começar a perda da função, vai começar todas as consequências daquele desajuste. E esse desajuste causa também problemas emocionais, psicológicos? Sim, com certeza, porque um dos problemas é que as pessoas estão acostumadas com dor nas costas, né? Elas sentem uma dor e elas acabam esperando, não, amanhã vai passar, acabam se automedicando também, que também é perigoso, porque às vezes está tomando uma medicação que não tem nada a ver porque outra pessoa tomou, porque outra pessoa quis. Então a quiropraxia é bem importante para isso. Né? E quem pode receber quiropraxia? Todas as pessoas, não tem contraindicação. Tem algumas contraindicações, por exemplo, um câncer, um pós-cirúrgico, menos de 45 dias, mas a quiropraxia pode ser desde quando nasce, desde quando a criança nasce, até quantos anos for, porque existem várias técnicas, existem várias maneiras. Quiropraxia para grávidas também, para gestantes, é bem importante, porque a gente consegue ajudar em problemas. A grávida não pode tomar medicamentos, né? Então a gente consegue resolver, diminuir as dores, porque é toda uma mudança, né? Física, corporal. Então a gente consegue, com as crianças, a gente consegue uma coisa que é muito interessante, que a maioria das pessoas não conhece, é que todo mundo fala assim, a maioria das crianças tem cólica. As cólicas só vão passar lá pelos 4 meses, é normal para o intestino. E o quiropraxista acredita que durante o parto há um desajuste no quadril da criança. E esse desajuste no quadril pinça um nervo que coordena a parte digestória. Então, se a gente ajusta a criança logo que ela nasce, 5 dias, 10 dias, a gente já faz o trabalho de quiropraxia, essa criança não vai sofrer cólica. Por quê? Porque ela já vai ter um nervo funcionando normalmente. Por que popularmente se fala 4 meses? Porque ali pelos 4 meses a criança começa a fazer força para sentar. E aí o osso volta para o lugar automaticamente. Então a gente consegue resolver vários problemas, não só dor na coluna. Né? E todo mundo pode receber. Pessoas com osteoporose perguntam muito. Existem técnicas, aparelhos específicos para pessoas com osteoporose. Pessoas que têm cirurgia na coluna podem fazer também quiropraxia, porque aquelas vértebras que sofreram a cirurgia vão estar paralisadas, vão estar imobilizadas. As outras vértebras vão trabalhar mais para suprir aquele movimento que está paralisado. Então a quiropraxia ajuda até nesses casos também. E fibromialgia? Fibromialgia também ajuda, porque a quiropraxia libera neurohormônios e diminui o cortisol. E isso faz com que diminua. Cortisol e neurohormônios são... Cortisol é o hormônio da depressão, da dor, da parte que deixa a pessoa mal, da parte que envolve o psicológico. E neurohormônios são os hormônios que fazem o cérebro funcionar. Então a quiropraxia faz isso, né? Muito importante. E qual é o tratamento, assim, quando chega uma paciente com fibromialgia, ou um paciente com fibromialgia? Como é que tu identifica, assim, como é que tu vai tratar deste paciente? Ou seja, qual é o problema deste paciente? É tão incrível, porque eu consultei com um quiropraxista em Porto Alegre e ele me apontou 3 problemas. Quando eu cheguei no Antônio, eles são 7. Mas eu não falei nada para o Antônio o que era, são 7. E o mais incrível que me pareceu é que o quiropraxista de Porto Alegre me deu um orçamento de 63 sessões. E aí, quando eu cheguei, o Antônio fez a primeira sessão, ele não tinha essa informação. Aí ele me disse, tu volta daqui uma semana, talvez seja necessário outra sessão em 15 dias, e talvez depois de um mês.
Ou seja, de 63 virou 4. Eu gostei muito da seriedade do profissional que estava ali. Quando eu cheguei, eu te trouxe um raio-x, mas em geral eu imagino que as pessoas não tenham trazido um exame. Como é que tu chega à conclusão do que é? Onde é que está a tua sensibilidade? Como é que é essa percepção de que tipo de tratamento essa pessoa necessita? Bom, primeiramente, eu observo a pessoa desde o momento que ela chega na clínica. Quando eu vou, eu faço questão de chamar a pessoa na recepção, porque eu já estou avaliando como ela está caminhando, já estou avaliando a diferença de postura. Então, quando a pessoa senta, eu já tenho uma visão meio geral de como a pessoa está. Quando a pessoa não traz exames, não traz raio-x, ressonância, eu tenho vários testes físicos e ortopédicos, testes para testar força, martelo reflexo para fazer o reflexo do braço, e assim vários outros testes, até chegar a um diagnóstico de onde a pessoa tem a subluxação, que é a interferência que está causando o problema, como eu expliquei antes, e eu vou remover essa subluxação. Eu não vou fazer diagnóstico médico, porque eu não sou médico. Então eu não vou fazer diagnóstico médico, vou fazer diagnóstico quiroprático. E o diagnóstico quiroprático é avaliar as articulações para ver se elas têm alguma interferência ou não. Legal. E a gente sabe hoje, a própria fibromialgia, minha mãe tem fibromialgia, por isso que eu te questionei. E foi muito difícil até faz muitos anos. Foi muito difícil ela conseguir um diagnóstico. Porque é muito difícil, não tem algo físico ali que demonstre isso. A gente sabe que tem cunho emocional envolvido nisso. Quer me corrigir? Já pode me corrigir. Existem estudos bem recentes, de 3 anos, que mostram 36 pontos no corpo, que se a gente pressionar e 18 pontos positivarem com dor, a gente consegue o diagnóstico de fibromialgia. Então evoluiu bastante, são pontos bem específicos, que a gente pressiona, então a gente vai pressionando todos os 36 e soma quantos positivos deram. Se deu um número exato dos positivos, a gente já pode diagnosticar com a fibromialgia, encaminha para um médico também, porque precisa de tratamento medicamentoso. Às vezes precisa de antidepressivo, não por causa da depressão, mas para diminuir um pouco a dor, porque o antidepressivo serve para isso também, né? Então, a pessoa precisa de um acompanhamento médico, porque há uma disfunção metabólica também no nervo, no músculo. O músculo começa a funcionar de uma forma diferente. Então, ele precisa desse acompanhamento e do acompanhamento quiroprático, que vai trabalhar no relaxamento muscular, na devolução da mobilidade da pessoa, na facilidade dos movimentos que ela vai ter, que vai causar menos dor. E, mas continuando a minha pergunta para ti, como é que tu consegue fazer essa avaliação, ou se tu consegue fazer, né? Porque a gente sabe hoje que essas questões também tem, e outras dores físicas têm um cunho, uma raiz emocional ali envolvida, né? Tu consegue fazer essa avaliação também com a pessoa e como é que é o teu tratamento a partir disso? Existem, a maioria das pessoas que chegam já estão afetadas emocionalmente. Porque a pessoa, quando ela chega na quiropraxia, ela já foi no médico, ela já foi no fisioterapeuta, ela já foi no osteopata, ela já foi em vários lugares, teve melhora, mas não teve uma melhora permanente, uma melhora que perdurou muito tempo. Então, por isso as pessoas buscam muito a quiropraxia. E a fibromialgia, ela precisa de um tratamento por muito tempo, assim, não é um tratamento curto, assim. É um tratamento longo, que com os testes ali eu vou diagnosticar, vou saber o que é, e aí vou me programar de acordo com a resposta que a pessoa tiver do tratamento. Eu vou programar quantas sessões, quanto tempo vai durar o tratamento, o que vai envolver o tratamento, se é só trabalho muscular, se é só trabalho nervoso, se é trabalho ósseo. Não só da fibromialgia, né? Qualquer outro fator ali que tu perceba, né? Qualquer outro fator. Hoje eu já tenho uma visão melhor sobre a quiropraxia, já existe há 25 anos aqui no Brasil, né? Então tem alguns médicos que já recomendam a quiropraxia. Não é batuque. Não é nada de magia. Quiropraxia é arte, ciência e filosofia. Tem uma filosofia específica que diferencia das outras profissões. Qual é a filosofia? Tu quer compartilhar aqui? Sim. A quiropraxia acredita que existe uma inteligência universal
que rege tudo, que faz com que tudo funcione. E essa inteligência universal cria uma inteligência inata no nosso corpo. Por exemplo, se eu faço um corte aqui, eu não preciso dizer, para de sangrar, agora vem minha plaqueta, agora fecha. Não, o corpo sabe o que tem que fazer, ele tem essa inteligência. Ele cura sozinho, ele faz a casquinha, ele cicatriza. Só não acontece isso se tiver uma interferência na comunicação do cérebro, que coordena tudo, com aquela parte que foi cortada. E essa interferência geralmente se dá na coluna, porque a ligação do cérebro com essas partes, com as partes periféricas do corpo, se dá através da medula, que está no meio da coluna, não a medula óssea, que é transplantada em leucemia, a medula nervosa, que está no meio da coluna, e dos nervos que saem da coluna. E esses nervos que saem da coluna, quando estão cansados, eles geram dor. Essa é a filosofia. E eu fiquei aqui fascinado com essa filosofia e eu fiquei pensando como é que tu aproveita o teu período na psicologia, né, no tratamento. Também na percepção, na observação, como é que tu identifica esse paciente chega aqui pela depressão ou o problema físico causou a depressão? A psicologia te ajuda nesse aspecto? Bom, geralmente todo problema físico ou gera ou é gerado por um problema psíquico, né? A pessoa com dor, muito tempo, ela começa a ficar muito depressiva, ela começa a ficar irritada, agressiva, ela não consegue dormir, ela não consegue fazer suas atividades normais, não consegue ter prazer na vida, não consegue ter nada, né? Então isso é bem difícil. Existem alguns testes que não são pegadinhas nem para falar mal do paciente, mas existem alguns testes que a gente consegue identificar se realmente aquela articulação está tão travada, com tanto problema ou não. Então a gente consegue ter pela palpação, na coluna, nos ossos, e pelos testes que eu faço, eu já tenho uma visão de mais ou menos como a pessoa está. Tirando que dor é subjetivo, né? Então eu posso ter 10 vértebras fora e não sentir dor, como pode ter uma e sentir dor. E, em primeiro lugar, a maior coisa é o respeito ao paciente. Eu tenho que respeitar totalmente, porque se ele está dizendo que ele sente dor, eu tenho que acreditar na dor dele e trabalhar. Passou o tempo, a dor dele não melhorou, aí é certo que o problema dele é só psicológico. Aí eu encaminho para um psicólogo para fazer o tratamento de ajuda no controle da dor, né? Porque tem muitas pessoas que gostam de sentir dor, para chamar atenção. Tem pessoas que têm carência familiar, então tudo isso se envolve, né? Então, durante a sessão, a minha sessão é um tempo maior um pouco, porque eu converso bastante para chegar a algumas conclusões do que está causando aquele problema. A diferença que eu vejo assim, do que eu busco é que eu busco o problema primário, o que causou o problema, e não tratar os sintomas. Se tu chega com uma dor na perna, a última coisa que eu vou avaliar vai ser a tua perna. Eu vou avaliar primeiro toda a tua coluna, os nervos que estão descendo para a perna, para ver onde é que está o problema. Não adianta tu vir com uma dor na perna e eu trabalho a tua perna, só porque está gerando uma disfunção aqui na coluna. Então, toda essa avaliação completa a gente faz, como eu falei, desde quando o paciente chega, né? Eu tenho uma paciente que ela chegou na clínica há um mês e ela veio de andador e ela não conseguia se movimentar, ela não conseguia deitar na maca, todos os movimentos dela a gente tinha que ajudar. Ontem ela retornou, depois de 4 sessões, caminhando, só levando o andador, ela nem estava mais usando o andador. E não teve um culto no meio disso. E não teve nada de magia, nada de culto, nada de... Foi tudo ciência, como eu falei, quiropraxia é muito ciência, tudo estudado e comprovado. Legal. Quer perguntar? Eu quero. Tu falou uma coisa muito interessante. A dor é subjetiva. Fala um pouquinho mais sobre a dor, porque é muito comum que as pessoas tenham
duas coisas. Uma delas, tu já falou, as pessoas acostumam com a dor. E a outra, uma série de questões emocionais faz com que elas sintam dor, porque elas necessitam de uma atenção, elas necessitam de uma resposta, e só através da dor é que elas conseguem o cuidado, elas conseguem ser especiais naquele momento, né? Como é que é a questão da dor subjetiva? Bom, a dor é um sinal de que algo está errado no corpo, né? É um aviso, é uma proteção que a gente tem. Tem pessoas que têm um limiar de dor. O que é um limiar de dor? Quando eu coloco um alfinete fincando na minha mão aqui, dependendo da profundidade, eu vou começar a sentir dor. Tem pessoas que eu preciso aprofundar mais e tem pessoas que eu preciso aprofundar menos. Então, cada pessoa tem um nível de dor, um limiar de dor. Como eu falei, pode ter mais problema que eu e sentir menos dor, como eu posso ter muito menos, tá com o meu psicológico muito bem, saber que eu tenho um problema que é pontual, que eu vou resolver. Só que, como eu falei, as pessoas chegam muito desacreditadas, né? Elas já chegam passando por vários tratamentos, já chegam há 6 meses com dor, esgotadas, cansadas, chegam e colocam assim, é minha última alternativa, eu estou colocando tudo nas tuas mãos, e como eu falei, elas falam, estou sentindo muita dor, não consigo me movimentar, e isso é subjetivo, porque eu não posso, se ela me diz que a dor dela é 10, e eu, pelos testes, imagino que seja uma dor 2, eu tenho que acreditar que a dor dela é 10. E tenho que trabalhar em cima do 10. E perguntar para ela, de 10 a tua dor mudou para 8, mudou para 9, aumentou, o que aconteceu? Então, por isso que é muito subjetivo, né? Eu posso virar meu pé aqui, sair normal caminhando, como pode ter outra pessoa que vira o pé aqui, já começa a mancar, já não consiga caminhar, né? Isso funciona por uma boa saúde mental, uma boa saúde emocional, né? Que é importantíssimo para tudo, uma boa alimentação, cuidados posturais e cuidados com o estresse. Principalmente o estresse é um causador de subluxação vertebral. Já foi estudado já foram feitos vários estudos em relação ao estresse gerando problemas na coluna e mais ou menos 30% dos problemas são especificamente gerados por problemas psicológicos. Aproveitando esse gancho agora, já continua com o microfone. Tu citou o estresse. Quais são os sintomas, os principais sintomas físicos que tu percebe no teu trabalho que envolvem sofrimento emocional, ansiedade, estresse crônico, que tu consegue acompanhar ali? Primeira sessão, o paciente é irritado, ele fala muito pouco da dor, ele quer logo deitar na maca e tentar resolver o problema dele. Ele tem dificuldade de me explicar com calma, de me mostrar onde é que está doendo, de explicar o tipo de dor. Toda a avaliação que eu faço no início, ele não participa muito, ele está completamente irritado por causa da dor. Então, isso é um dos fatores que eu analiso bastante, né? E no físico dele, o que tu percebe, assim? O físico, principalmente contraturas musculares nessa região superior aqui, ó. Tenho muitas. Porque a gente geralmente leva os problemas literalmente nas costas, né? Tudo que a gente não resolve, a gente vai carregando. E chega uma hora que isso cansa o físico, né? Atinge o físico, contratura um músculo contraturado ou acavalado, como popularmente se fala, ele puxa o osso do lugar, ele tira a articulação, ele perde a mobilidade, aí gera mais problema psicológico, a pessoa perdeu sua função, perdeu sua utilidade, e tudo isso é um ciclo, né? O problema psicológico gera físico, e o físico aumentando, aumenta o psicológico também. Uma bola de neve. Tu falou uma coisa que me surpreendeu muito aqui, que é uma criança recém-nascida. Então, tu fala numa criança recém-nascida e a imagem que eu tinha é que esses problemas atacavam muito mais pessoas de mais idade, pessoas acima dos 60, dos 60 a mais.
tu acaba que me jogou por terra, assim, meu conceito sobre aquilo. Isso aí, não existe. Hoje, problema ciático, por exemplo, atendi um menino de 7 anos que tinha problema ciático. Ele já tinha ido em vários lugares, estava no psiquiatra tomando remédios psiquiátricos porque achavam que ele fazia aquilo para chamar atenção. Daí a primeira pergunta que eu fiz para a mãe dele foi assim: quando ele está brincando com os amigos dele, ele reclama de dor? Ela falou: sim, ele para porque ele grita de dor. Aí já é um sinal que não é um problema psicológico. Porque se fosse um problema psicológico, no momento que ele estivesse brincando com os amigos, ele ia esquecer, ele não ia sentir. Entendeu? Então isso é um fator bem relevante, assim. E geralmente as crianças que eu atendo são filhas de pacientes. Então eles já acreditam, eles já confiam, eles já tiveram resultado e daí eles me trazem os filhos para ter melhora, começam a trazer toda a família. Ontem, inclusive, eu atendi uma menina que eu atendo ela há 19 anos. Quando eu me formei, um mês depois eu atendi ela, com 15 dias de vida, e ela faz tratamento até hoje. De vez em quando ela sente, ela já conhece. A quiropraxia dá uma percepção corporal melhor, porque tu começa a entender por que daquela dor, o que está gerando. Então ela, com tanto tempo assim de quiropraxia, ela já sabe certinho o que está fora, o que precisa arrumar, quando ela precisa vir. Então a quiropraxia a gente acompanha, se for de conhecimento dos pais, desde novo, né? Porque a maioria dos problemas acontecem dos 13 aos 17 anos, as alterações posturais, alterações funcionais da coluna. Então, se o pai já conhece quiropraxia e já tem essa percepção de corpo, ele analisa melhor o filho e busca tratamento antes, o que melhora muito a condição que nós vamos ser aqui no futuro, né? Porque hoje, de cada 10 pessoas, 8 têm problemas na coluna. E se a gente começar a tratar dessa população mais jovem, começar a trabalhar com criança, com adolescente, com jovem adulto, a gente vai conseguir ter uma população velha mais saudável daqui a um tempo. E tu trabalhou também no SUS, né? Aqui em Canela. Então tá, peguei o gancho. Como é que foi essa experiência aqui pra ti? Foi assim, eu tinha muita vontade de mostrar a quiropraxia para as pessoas, divulgar mais e dar acesso a pessoas que não tinham tanta oportunidade. Então eu fui o primeiro no Brasil, eu criei um projeto, fiz uma análise de quanto a Secretaria de Saúde gastava com ortopedia, quanto tempo era a fila de espera para ortopedia, quanto se gastava com transporte. Fui no DataSUS, que é um sistema do governo federal, verifiquei lá todos os gastos e depois desses gastos eu fiz um projeto como a quiropraxia poderia reduzir esses gastos. Como a quiropraxia poderia reduzir filas de espera? Como a quiropraxia poderia reduzir cirurgia? Esse projeto foi aprovado aqui em Canela e daí eu fui o primeiro contratado para trabalhar no SUS. Foi uma experiência maravilhosa. Consegui passar para várias pessoas o que é quiropraxia, consegui ajudar várias pessoas que talvez não teriam acesso a um tratamento quiroprático ou nem conheceriam um tratamento quiroprático se não fosse através do SUS. E quando eu fui para o Peru, eu fui morar um tempo fora, nesse período eu me desliguei do SUS e não retorno agora ainda não retornei. E tu tem uma média de quantas pessoas tu atendeu no SUS? No SUS, mais de 500 pessoas, com certeza. Período de 1 ano e meio. Muita gente. Tem um aspecto que eu acho muito interessante na quiropraxia, porque ela tem um ruído, né? De repente mexe principalmente no pescoço, e eu fico, vai quebrar o pescoço. Todas as pessoas têm uma neurose minha, essa específica, porque aquele ruído, e normalmente ele se dá quando passa a dor. Eu acho impressionante, porque tu ouve aquele ruído e passou a dor. Geralmente esse ruído é o mais esperado na quiropraxia, né? O que é esse ruído?
Esses ruídos são gases tóxicos que ficam dentro da articulação. Quando tu faz o ajuste, tu pressiona um osso contra o outro e tu libera esse gás. Quando esse gás sai da articulação, sai a toxina, justamente dá esse ruído, dá esse estalo. E é um sinal, não único, mas é um sinal de que a articulação voltou para a sua mobilidade normal. A articulação voltando à mobilidade normal, automaticamente passa a dor. Por isso que é tão raro. Muitos pacientes têm medo do ruído, a maioria. Existem técnicas também para não dar o ruído. A gente consegue ajustar sem o estalo, né? Esse ruído a gente chama de estalo. Então, sem esse estalo, existem técnicas para quem não gosta de ouvir o estalo. A gente tem equipamentos na própria maca, mais equipamentos soltos, assim, que a gente pode usar para que a pessoa não ouça o ruído e não sinta tanto medo e consiga relaxar, né? Para que eu consiga fazer meu trabalho tranquilo. E aqueles estalozinhos que as pessoas fazem no pescoço? A pessoa... É saudável ou não? Não. O autoajuste não existe. Não existe tu auto-instalar teu corpo. Isso sempre vai trazer algo prejudicial para a tua saúde. Por exemplo, a quiropraxia, até hoje, quiropraxista graduado nunca teve problema com ajuste no pescoço. Nunca. Então, se tu procurar um profissional habilitado, que realmente tem um curso de formação na área, esse ruído vai ser tranquilo, a pessoa vai passar tranquilamente por ele. Chama a atenção também porque tu tá trabalhando e junto contigo está a tua mãe, que é fisioterapeuta, né? E tem um momento que as duas trabalham juntos, e aí você entende que é a maravilha de duas pessoas em duas regiões do corpo e passando a dor naquele momento. Como é que vocês decidiram assim, fazer esse trabalho conjunto, assim, de fisioterapia e quiropraxia ao mesmo tempo? Bom, e isso foi muito da minha experiência, né? Quando eu comecei a fazer quiropraxia, eu fiz uma época só quiropraxia e uma época os dois juntos. E com a minha experiência, os dois juntos foi muito melhor. Eu sentia um resultado muito maior. Eu sentia prazer em ir na sessão. Eu me sentia confortável, me sentia bem. Então eu resolvi adotar esse método aqui. Como eu fui o primeiro quiropraxista aqui da região, eu já comecei com esse método, de trazer uma pessoa para trabalhar a parte muscular junto. Porque a nossa função principal, como eu falei, é óssea, né? A gente trabalha um pouco de liberação muscular, mas a nossa função principal é óssea. Então, trazer uma pessoa que seja especialista em musculatura, que trabalhe com a musculatura, com certeza vai acrescentar muito mais, né? Porque só um trabalho ósseo, ou de que só um ruído, não que seja errado esse tipo de quiropraxia, mas é uma quiropraxia que, para mim, traz menos resultado do que uma quiropraxia multidisciplinar, né, com duas pessoas trabalhando. E tem uma comunicação silenciosa, porque eu não ouço eles dizerem uma palavra, eu não conheço a voz dela. E aí começa uma comunicação absolutamente silenciosa que diz, tem 4 manos agora. Então, como é que vocês se comunicam com os dois? Bom, primeiro é que é muito tempo, né? Eu sou formado há 19 anos e ela há 15 anos, né? Então, a gente trabalha muito tempo junto. Olhou, a gente já sabe o que precisa, é incrível. Justamente por todo esse tempo, atendendo, foi se criando uma rotina, um conhecimento que já sabe a hora exata de passar tal aparelho, já sabe a hora exata de... sintonia mesmo. Que legal, que ótimo. E tu trabalhou no Peru também, né? Sim. Para ti, existe alguma diferença da quiropraxia aplicada no Brasil para outros países? Sim. No Peru, especificamente, existem coisas muito melhores e existem coisas piores. O que é melhor lá? Lá a gente pode receitar para o paciente suplementos vitamínicos, suplementos minerais, ósseos. A gente pode solicitar ressonância, tomografia, raio-x, que é feito no mesmo dia e o paciente já retorna com o seu exame na avaliação.
Então isso é muito bom, a gente tem uma autonomia muito grande lá. Existem pouquíssimos quiropraxistas lá. É uma população de 9 milhões de habitantes para 47 quiropraxistas só. Porque não existe faculdade de quiropraxia no Peru. Então a maioria dos quiropraxistas vem do Brasil ou vem do Chile ou de outros lugares, né? E lá funciona uma quiropraxia, como tem pouca gente, pouco quiropraxista e muitas pessoas procurando, porque lá a gente trabalha com muitos, faz quiropraxia em muitos médicos e muitas pessoas. A pessoa tem um probleminha nas costas, ela já procura o quiropraxista. Eles têm uma cultura lá de quiropraxia melhor. Só que como tem muita gente, pouco quiropraxista, acaba se tornando uma quiropraxia mais comercial, assim. Tu acaba ficando 5 minutos com o paciente, só ajusta ele e já passa para outro profissional que vai trabalhar musculatura. Então é diferente que tu tem uma visão muito rápida, assim, tu não tem essa ligação mais profunda com o paciente, saber que talvez a mãe dele está passando por um problema, que isso está afetando. Na próxima consulta eu pergunto da mãe dele como é que está. Então isso vai criando uma ligação com a pessoa, vai criando uma empatia, uma proximidade, que a pessoa se sente até mais confiável em mim, né? Se sente mais tranquila e deixa com que eu faça o meu trabalho bem tranquilamente. Mas a principal diferença que eu vejo daqui para lá é isso. Lá, por exemplo, eu atendi em média 60 pacientes por dia. Era muito paciente, eram várias salas de ajuste, ajustava um, saía, ajustava outro, ajustava outro. Dentro desses 5 minutos, então? Dentro desses 5 minutos. Era muito rápido, assim. Trazer resultado, traz resultado, sim, porque tu está devolvendo mobilidade, obviamente. Então, a quiropraxia em si está sendo feita, mas eu prefiro fazer uma quiropraxia mais calma, com mais atenção, perceber isso aí, um cuidado assim, integrado da pessoa, né? Sabendo tudo que se passa com ela, verificando talvez uma pressão que o paciente não verificou há muito tempo ou nunca verificou. São pequenos detalhes que a gente vai procurando e descobrindo que a gente vai encaminhando, né, para outros profissionais. Isso é importante. A gente vai até o limite que a gente pode. Tem muitos pacientes que chegam e eu digo, infelizmente não tem o que fazer. Infelizmente já passou, não tem mais o que fazer. Tu tem que procurar um tratamento médico. Então assim que funciona, né, esse caminhamento também. Esse atendimento primário de saúde é bem importante. Em Canela tinha um senhor que eu acho que era massagista, o seu Severino Traquizini, lá a caminho da celulose, né? E ele, eu acho que curou muita gente em Canela, ele solucionou muitos problemas. Teus pais devem ter falado sobre ele. Ele era um quiropraxista sem uma formação na época ou não? Sim, a gente pode dizer que ele era um quiropraxista sem formação, porque ele tinha a observação, ele aprendeu muito observando, trabalhando como massagista e observando, e depois de observar ele fazia o ajuste. Não posso dizer que era uma quiropraxia, porque era muito intuitivo, assim, ele sabia mais ou menos o movimento, o que estava preso e como ele poderia mudar esse movimento. Mas era muito dolorido, né? Porque era muito contra a articulação. Não tinha um estudo anatômico, um estudo fisiológico para entender como funcionava a articulação. Era uma coisa mais bruta, né? Viu ali uma saliência no osso, apertava a ponta para ver se ia para o lugar. Não tinha toda a técnica para descobrir se realmente aquele osso precisava voltar para o lugar, se ele está fora ou não. Essa era a principal diferença. Legal. A gente sempre tem a pergunta da plateia. Hoje vou sugerir, o Thiago vai adorar isso também, mas de uma prática. Nós estamos falando de um contato físico, né, do terapeuta com o paciente. Que a Camila, ela disse que quando eu falei, ela disse, eu quero! Pode ser. Pode ser. Pode assustar com a minha coluna. Ele não vai se assustar. Ah, tá. Tu aceita? Uma prática? Sim. Sim? Então, onde é que a Camila fica? Pode vir para cá, eu acho que tem mais espaço para ti aqui atrás. Eu vou ter uma consulta gratuita. Uma mini consulta. Eu vou assistir de lá. Eu vou ficar com o microfone para relatar. Não, tu não relata nada, eu relato.
Agora eu não tô vendo nada mais, tá? Então tá ótimo. Fiquei cega. Larga o microfone para te poder relaxar. Um pouquinho mais pra frente, por favor. Sentar? Aham. Espalha mais. Então ela se despediu da vida naquele momento. Foi lindo. Um pouco Camila, de medo. Camila, muito obrigado. Foi lindo, viu? Tiago, diz tchau para ela. Tchau. Bom, então o primeiro passo que eu vou fazer vai ser uma palpação nas vértebras dela, uma palpação estática e dinâmica, então com movimento e sem movimento. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas é bem aí que está doendo, como é que tu descobriu? A gente faz tanto treinamento na faculdade com o normal, que quando a gente vê o anormal, a gente já sabe que está normal, que está fora da função. Então é tudo em cima de prática e treinamento. Minha faculdade durou 6 anos, foi turno integral, de segunda a sexta. Então a gente tinha muito treinamento, muita observação, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Então eu vou começar nela fazendo uma pequena avaliação estática de palpação. Descobrindo alguma coisa fora, vou fazer um ajuste. Quem está olhando, às vezes pode parecer um pouco agressivo. Pode parecer que a pessoa está quase quebrou o pescoço, que a pessoa passou mal. Mas a pessoa que recebe, ela leva mais o susto e o estalido, aquele estalinho que a gente falou, que a pessoa vai ouvir por dentro, né, é diferente da nossa audição, do nosso próprio corpo, e isso pode assustar um pouco, mas não causa dor nenhuma, não causa contraindicação nenhuma quando bem avaliado. Pelo contrário, né? Fica com o microfone ali do lado dele. Tá, e aí se ele ele quiser vai comentar. Não, ele pode falar alguma coisa. Tá bom, quando quiser falar, eu tô aqui. Tu me chama. Daí Pois ele não. pode usar as mãos. Na cervical a gente tem 7 vértebras, então eu vou analisar essas 7 vértebras dela e vou tentar descobrir se vou descobrir se tem alguma forma. Todas, eu acho. Então eu começo com a palpação estática, né, com ela parada. Agora eu tô palpando uma por uma vértebra aqui, quero palpar. Acho que ficar de lado vai ser melhor. Isso aí, a gente pode ver. Ah, meu lado bom. Volta o cabelo pro outro lado. A Camila está preocupada com o lado que ela vai aparecer na câmera, porque não é o que mais lhe favorece. Vou fazer então uma palpação estática aqui, sentindo. Aqui já senti um nódulo, algo fora. Faço a palpação aqui também. Te dói? Todos estão fora. Um pouquinho. Fiz a palpação nas 7 vértebras. Agora eu vou fazer uma palpação dinâmica, uma palpação com movimento, para ver se essa vértebra tem a mobilidade dela normal. A mesma vértebra que eu senti o calombo, eu senti diminuição de movimento. Ela não faz o movimento normal. Quando eu balanço, ela balança toda a cabeça, ó. E se eu balançar na vértebra de baixo, ela vai balançar só a vértebra, ó. A cabeça fica parada. Então descobrimos as 2 vértebras que estão fora. A gente vai fazer um ajuste agora para colocar essa vértebra no lugar. O ajuste é uma força específica na articulação para movimentar essa articulação. Agora eu queria que tu ficasse de frente, que é melhor para você. Senta mais para frente um pouquinho. Escola. As mãos em cima das coxas. Relaxa. Deixa soltinho. Meu Deus do céu. Esse é um ajuste vertebral. A gente coloca a vértebra na sua posição. Ela volta com mobilidade. Tô fazendo mal. Vê se ela tá falando. Desafio, certo. E esse movimento vai devolver, como eu falei, a mobilidade e tirar as contraturas musculares que ela tem. A gente faz isso em toda a coluna e nos membros também, onde a pessoa sentir dor ou onde tiver o princípio da dor que a pessoa está sentindo. Tudo bem? Me deu até um calor. Esse calor também é normal porque aumenta a circulação Nossa, sanguínea. eu juro. O sono vai ser melhor essa noite, ela vai conseguir dormir melhor por causa desses hormônios que vão liberar. E com certeza amanhã ela vai estar se sentindo bem. Vou marcar um horário já? Já vou marcar uma consulta. Obrigada, Antônio. Eu
Eu adorei. Adorei a expressão dela quando ouviu o ruído. Ela se despediu da vida. Ela achou que era brincadeira, não era? Meu Deus, tava ruim, né? Tava terrível. E agora? Como é que tu te sente? Agora eu vou começar a te entrevistar. E agora? Fico nervosa. Não, me deu um calorão, juro. Muito calor. Mas eu tô me sentindo agora, assim, já bem melhor. Porque eu percebo que a minha coluna vai pra frente, sabe? Automaticamente, eu tento pegar que ela vai indo. Por conta dessas contraturas, eu acho, né? Contraturas, fraqueza muscular. Não tem, eu acho, força aqui. Até o meu ombro, ele é pra dentro. Preciso de muita quiropraxia, eu acho. E o impactante que a gente não percebe mas nós passamos o dia no consultório, sentados. E aí a gente recebe uma carga emocional dos pacientes muito forte. No final do dia, é natural que a gente esteja Jogado na cadeira. acabado, destruído, né? E esse reflexo na coluna. Isso acontece com muitas pessoas, a maioria das pessoas acontece isso. A pessoa que trabalha de pé, o peso é todo na perna, o problema no quadril. A pessoa que trabalha sentada, o peso é todo pescoço e superior em ombros. Por quê? Enquanto a gente está bem, está tranquilo, está começando a trabalhar, a gente consegue manter a postura, a gente consegue ficar bem, a gente consegue manter tudo nivelado. Vai passando o tempo, dependendo do trabalho que exige muito, tanto psíquico quanto físico, a gente vai perdendo esse controle e vai perdendo a força que controla a musculatura, que controla as posturas e vai caindo a nossa postura. Como eu falei, a gente carrega o peso em cima e automaticamente ombros e cabeça cai. E outra coisa que é muito moderna, que é a síndrome do smartphone, né? Que é as pessoas ficarem com o celular, cabeça baixa, quando não flexionam o tronco também. Então esse é um problema seríssimo que está se desenvolvendo agora, o que faz eu retornar a outra pergunta que o Marco fez, das crianças procurarem tratamento, justamente por isso, por causa do smartphone. As crianças ficam muito no telefone, ficam muito sentadas no sofá de qualquer jeito, deitadas, uma perna esticada, de barriga para baixo, e tudo isso já vai causando alteração desde novinho. O que começava nos 13 anos, agora já está começando com 5, 6 anos, que já é 6 anos, ele já tem no mínimo 5 anos de vida com tela, com smartphone. Na receita que ele me passou no primeiro dia, já tinha uma recomendação que me pareceu impressionante, porque era muito antiga com relação à televisão. Não assistir televisão deitado, né? E não usar o telefone deitado. E acredito que a maior parte das pessoas usa o telefone deitado. E é impressionante como a gente sente, depois de acostumar a não usar o smartphone deitado, tu sente uma diferença quando vai usar. Então, parece que incomodou realmente. Essa recomendação me pareceu que ajuda já na recuperação. O segundo aspecto de recomendação, além do caminhar, é usar bolsa de água quente. Eu me senti tão antigo com a bolsa de água quente, mas o efeito é impressionante, né? Em minutos alivia, quando tu sente a dor, depois em minutos alivia. Que efeito é esse, Antônio? Bom, o calor ele tem vários efeitos, mas o principal efeito dele, ele causa vasodilatação. O que é a vasodilatação? Os vasos, as veias aumentam o tamanho dele. Por exemplo, eu que sou alemão, quando fico com calor, fico vermelho, né? Então aumentou, deu uma vasodilatação, aumentou meus vasos e o sangue começa a circular mais perifericamente, né? Começa a circular por todo o corpo. E a questão da educação é muito importante, porque eu acredito que se o paciente entender o que está se passando com ele, entender qual o problema que ele está tendo e entender o que pode gerar esse problema, ele vai começar a evitar esses problemas. E a quiropraxia não vai ser uma quiropraxia só paliativa, que vai tratar só de dor. Eu posso tratar só de dor. Se quiser vir toda semana fazer quiropraxia e toda semana a gente vai ajustar a verba, não tem problema.
mas não vou ter uma realização profissional e a pessoa não vai ter uma cura definitiva do seu problema, ela vai ficar dependente da quiropraxia. Então, o mais importante é cuidar da educação do paciente. Por isso que a minha consulta leva mais tempo e eu faço várias indicações. E voltando para o calor relaxa, porque o músculo contraturado ele causa nódulos, né, como eu expliquei nós. Então, o calor ele relaxa, porque ele faz a circulação aumentar naquela região. Como a circulação aumenta, como ela fica mais ativa, ela remove os fluidos da inflamação, então ela ajuda a diminuir a inflamação, além de ativar receptores que a gente tem na pele, que quando a gente encosta, dá um sinal lá no cérebro, o calor libera hormônios agradáveis no cérebro, e isso faz com que também tenha uma melhora da dor. A plateia tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Vamos lá. A dona Hilda Bertolucci. Tem alguma interferência da filosofia oriental, da medicina oriental na quiropraxia? A quiropraxia, do jeito que a gente conhece aqui, não tem interferência oriental. A quiropraxia que a gente conhece aqui, ela foi criada nos Estados Unidos e ela é totalmente ocidentalizada. A única coisa que se buscou na parte oriental foram alguns pontos de acupuntura que a gente pressiona, que servem para aliviar dor de cabeça, para auxiliar no tratamento. Mas são duas técnicas diferentes. A quiropraxia oriental ela é feita com outros instrumentos, ela é bem mais agressiva, porque no Oriente a pessoa não tem problema se ela ficar roxa, se ficar com muita dor, ele sabe que isso faz parte do processo, e a gente aqui no Ocidente é diferente, a gente já não é mais tão tolerante à dor, a gente não gosta que fique marca, não gosta que fique roxo, então tem essas duas diferenças. Vocês conseguiram explicar bem? Obrigado. Alguém mais? Aide Maria Gil, professora. A aplicação do gelo no lugar desse calorzinho é pior ou melhor? Tem uma característica para a gente nunca errar. O gelo se coloca nas primeiras 24 horas de dor, que é quando está formando a inflamação. Então os vasos estão liberando líquidos, que é a defesa do corpo, que vai fazer inchar, aquela região vai ficar inflamada e dolorida. Então, o gelo nas primeiras 24 horas vai impedir que gere essa inflamação. E o calor sempre depois das 24 horas. Dúvida entre gelo e calor? Calor. O calor nunca vai fazer mal. Agora eu tenho uma pergunta para uma pessoa da plateia, que é a Daiane Tomás, que está aqui. Eu preciso perguntar para a Daiane, que veio assistir o programa hoje, veio ouvir o programa daqui, ver se ela aceita o convite de ser entrevistada do dia 26 de novembro. Assim não tem como negar, né? Aceito. Olha que ótimo, muito obrigado. Então, nós teremos uma entrevistada no dia 26 de novembro que vai falar sobre muitas coisas, mas entre elas a sua experiência de vida, né? Depois de perder a visão. E faltou uma pergunta que a gente não fez, Camila. E a acupuntura? Qual é a diferença e quais são os benefícios nisso tudo da acupuntura? Bom, como eu falei, eu tenho várias técnicas que auxiliam a quiropraxia, né? Não trabalho somente com a acupuntura tradicional chinesa. O que eu fiz? Eu peguei pontos da acupuntura tradicional que trabalham com a parte ortopédica, então eu utilizo a parte dos pontos da acupuntura para ortopedia, pro meu lado, né? Então, eu trabalho uma região cervical, por exemplo, o pescoço, trabalho a musculatura e vejo que mesmo assim ainda existem alguns nódulos, existe alguma fibrose, algum músculo que não está funcionando normal, e ali eu aplico uma agulha, faço a punção daquele ponto, né? Ligo uma estimulação elétrica
e o próprio choque passando nessa fibra ou nesse ponto, ele faz ativar determinadas coisas no cérebro. Então, às vezes, eu posso tratar de uma dor na região lombar usando pontos na perna. Por quê? Porque eu tenho um nervo que sai lá da lombar que passa na perna. Então, eu não preciso necessariamente, como a quiropraxia, trabalhar no ponto principal que está gerando a dor. Eu posso trabalhar com os sintomas. E é justamente isso que eu faço no meu tratamento. Eu trabalho com o ponto principal na quiropraxia e para auxiliar, para ter uma melhora mais rápida, uma das técnicas que eu utilizo é a acupuntura. É contigo. Eu acho que a gente hoje conseguiu agregar muito conhecimento, esclarecer muitas dúvidas e acho que desmistificar também muitos mitos, né? Mas teria alguma outra questão dentro da quiropraxia que tu gostaria de esclarecer para o público que talvez a gente não tenha te perguntado aqui e que é importante para ti esse momento, talvez, para esclarecer? Uma coisa que a maioria das pessoas pergunta assim, se eu fizer muita quiropraxia, não vou ficar instalando depois por qualquer coisa, não vou perder a estabilidade que eu tenho, não vou ficar todo mole depois. É um grande mito, não existe. Quiropraxia pode fazer, se precisar um dia sim, um dia não, pode fazer que não tem problema. Então esse é um grande mito, assim, que as pessoas têm bastante medo. Outra coisa que as pessoas têm um certo mito é: eu posso ir no quiropraxista, mas eu não tenho exame nenhum, eu posso ir no quiropraxista? Pode ir no quiropraxista, ele vai ter a capacidade, a habilidade de fazer toda a avaliação e notar se precisa de um exame. Se precisar de um exame, graças a Deus aqui em Canela tem uma boa relação com os laboratórios de imagem, eles aceitam que eu solicite exames, então eu vou solicitar o exame, vou pedir o exame, não vou mexer na pessoa até eu ter esse exame. Quando eu tiver esse exame, descartei todas as possibilidades de outro problema, que não quiroprático, faço a minha interferência e vou tratando da pessoa. Eu acho que esses são os principais mitos assim, que existem. Esclarecemos todos, então. Tem uma pergunta para ti. Como é que tu está te sentindo agora? Maravilhosamente bem. Bom quiroprata. Eu quero ver amanhã. Estou sonhando com o meu sono de hoje já. Como vai ser? Se eu vou dormir bem. Aí eu volto na semana que vem e dou meu feedback de como eu dormi. Antônio, muito obrigado a ti, muito obrigado aos pais que acompanharam, muito obrigado a vocês da plateia, Thiago Couto, que não foi apresentado. Eu e a Camila não nos apresentamos, né? O Thiago hoje ele tá babinho. Não sei o que aconteceu com ele. Ele está revoltado. Vamos divulgar para o público. Essa fase da adolescência é difícil, né? Então por isso que o Thiago está revoltado hoje. Muito obrigado a vocês e até a semana que vem. Segunda-feira, esse mesmo programa vai estar na página do Psicult, do YouTube, né? A Camila compartilha, eu também compartilho lá nas redes sociais. E vocês podem assistir na íntegra novamente. Quem perdeu, perdeu muito. E a gente tem um mimo também ali, que é um mimo pro nosso convidado de hoje, então, que é um livro muito especial, né, Marco? E vamos pedir para o José Genésio Gil, vir fazer a entrega desse presente. O doutor dentista José Genésio Gil. Vou pedir para que ele entregue. Então, esse livro é um livro editado pelo Instituto Brasileiro da Pessoa. A todos, muito obrigado. Muito boa obrigada. Noite. Boa E até a noite. semana que vem. Obrigado, Antônio. Obrigada, Antônio.